Graças a Deus. Bom dia, irmãos. Paz seja com todos. Estão animados no carnaval? Aqui, graças a Deus, né? Ai, irmãos. Ai. Só a misericórdia do Senhor. Irmãos, quem tem a Bíblia aí? Opa, olha aí. Olha, a irmã Meira disse que trouxe no celular, trouxe online. Mas a Bíblia é o livro mais importante para você? Para mim, é o livro mais importante, é aquele que eu mais leio, é aquele no qual eu mais me debruço. Apesar de eu ter uma profissão que exige muito de leitura e de dedicação, mas é a Bíblia que mais me chama para aprendizado e para reflexão. E a gente tem um livro na mão que é um grande tesouro. É um livro de mais de 2000 anos. Então, imaginem quantas polêmicas são criadas, obrigada, minha irmã, por causa disso. Só para os irmãos terem uma ideia, os textos que compõem o Velho Testamento, que são chamados de cânone cristão, eles são a base para as 3 maiores religiões do mundo, as 3 maiores religiões monoteístas do mundo: o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Então, imaginem que esses escritos, eles foram feitos em hebraico e aramaico. Os textos mais antigos datam do 1º século antes de Cristo, segundo os estudiosos de uma universidade de Berlim, que é uma das que mais estuda essa parte das ciências teológicas. Ela está radicada em Berlim e em Brandenburg. Então, vejam que há uma história muito grande, longeva sobre isso. Os documentos iniciais foram escritos em papiros, eram folhas que eram tratadas e para que se pudesse fazer registros à época. E esses manuscritos ficavam na mão de pessoas que sabiam tratar dessas folhas e transcrever todas as coisas. Eram os chamados escribas, eles faziam as cópias de todas as coisas. E só depois os papiros viraram os rolos, né? Os papéis de rolo, que já eram feitos com pele de animal, onde as escrituras eram trazidas. E vejam que só depois do apóstolo Paulo, por volta de 5 a 65 depois de Cristo, é que o Velho Testamento passou a ser visto como uma parte da Bíblia. A outra parte incluía os ensinos de Jesus e começou a ser compilada ali pelo 1º século e foi conhecida como a Nova Aliança, o Novo Testamento. Então, aquela que é considerada a primeira edição da Bíblia em português, para a gente ter uma ideia, só nos alcançou aqui em 1753. Vejam que Lutero já havia manifestado lá o protestantismo desde 1517. Então, vejam que a gente está tratando de um livro bastante antigo, mas ele é um livro muito rico, porque ele não traz só história. É um livro que traz um padrão de comportamento, um padrão moral, ele traz instrução, traz educação. Ele é um livro muito educativo e ele é um livro que retrata algo muito importante, que é a vontade daquele que fez todas as coisas. E em função disso se criam muitas polêmicas em torno da Bíblia. E uma delas é se a Bíblia pode ser considerada verdadeira, se os escritos que estão aí, que norteiam a nossa vida no dia a dia, se eles realmente têm valor de verdade, eles têm chancela por confirmação científica, arqueológica. Então, sim, há muita contestação. Alguns arqueólogos e alguns que tomam parte da ciência contestam a Bíblia, dizendo que há contradições, que o tempo entre as escrituras e as declarações, elas não batem. Mas, mais recentemente, a gente tem vários dados arqueológicos mostrando que, de fato, houve uma cerimônia no Egito e que ela remete à história de José. Houve o achado de cidades com resquícios de que elas foram devastadas de forma assim, bastante gravosas, como queda de enxofre e fogo, como foi Sodoma e Gomorra. Se acharam restos de cidades que lembravam dos hititas. Enfim, uma série de confirmações arqueológicas que dão veracidade ao que está escrito na Bíblia. E a gente sabe que também há uma série de contestações por causa da antiguidade da Bíblia, porque nem todos os fatos que lá estão provados.
Então, para a gente saber, tecnicamente falando, se um livro é verdadeiro ou não, uma das coisas que a gente pode fazer é recorrer a essas referências, essas argumentações textuais, bibliográficas, arqueológicas, mas como qualquer livro que a gente pegasse para usar, e eu não estou dizendo que a Bíblia é qualquer livro, mas vamos nos colocar numa situação de avaliação literária. Tá? Para você fazer uma avaliação de um livro, você precisa verificar a autoria, quem foi que escreveu, quem idealizou, quem compôs o livro, o que contém no livro, o seu conteúdo e as fontes de informação. Só que a Bíblia é diferente, porque ela não foi escrita por uma só pessoa, mas ela foi escrita por uma só inspiração, que é a inspiração de Deus. Então foram várias pessoas, ao longo de muito tempo, de muitas gerações, de camadas diferentes da sociedade e também de culturas diferentes que foram escrevendo a Bíblia. E a gente vê isso em 2 Timóteo 3,16, que fala que toda a Escritura foi inspirada por Deus e serve para uma série de propósitos, para ensinar, para instruir, para repreender, para orientar, para boas obras. Então, embora muitas pessoas tenham escrito, tenham feito a composição da Bíblia, não tenham o autor individual de escrever, de relatar, mas nós temos o autor único de inspirar para que a Bíblia seja escrita. E a autoria, queridos, fala de credenciais do autor e da sua reputação. Então, vamos conhecer ou reconhecer um pouco do nosso autor, do autor e consumador da nossa fé, do autor da vida, daquele que tem tudo nas suas mãos. Há um texto em Êxodo 3,4, por favor, Êxodo 3,4, ele vai mostrar o seguinte, olha lá. E disse Deus a Moisés, eu sou quem eu sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. Ou seja, Deus está se apresentando. Quem é o autor? É Ele. Como Ele se apresenta? Simplesmente assim, eu sou o que eu sou. Avisa lá para quem quer com que tu vais tratar, que o eu sou te mandou. Queridos, a necessidade de caracterizar um Deus, ou deuses, ok? É uma necessidade completamente humana. Deus, simplesmente, Ele diz quem Ele é. Eu sou quem eu sou. Eu não preciso ser definido por vocês. Eu não preciso ser caracterizado por vocês. Eu me autodefino. Eu me banco. Eu sustento a minha palavra e sustento todas as coisas que eu fiz. Estão todas nas minhas mãos. Eu sou quem eu sou. E fim de papo. Este é o autor, o que inspira a Escritura que nós nos amparamos. Mas vejam, se a gente for para Isaías 41, 20, em Isaías 41, 20, para que todos vejam e saibam e considerem e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isto, o Santo de Israel o criou. Na Nova Tradução, ele diz assim, ó, todos verão o que aconteceu e ficarão sabendo que fui eu, o Senhor, quem fez isso. Todos pensarão bem e entenderão que tudo isso foi feito pelo Santo Deus de Israel. Ou seja, o eu sou, ele mostra de fato quem ele é, como ele é o autor de todas as coisas, pelos seus feitos, por imprimir a sua marca. Diz que ele é o que ele é, esta é a sua reputação. Todas as coisas que ele diz, ele faz, tudo que ele disse que faria, ele fez, e tudo que ele disse que fará, acontecerá. É este o autor do qual nós estamos falando. E a gente precisa analisar a reputação desse autor, só para a gente ter um paralelo do que se faz quando se avalia outras obras. Então, vamos lá, Êxodo 29, 46. A gente vai passear bastante pela Bíblia hoje, já que a gente está falando dela, está avaliando a veracidade dela e também do seu autor. A gente precisa recorrer a ela muito mais do que as argumentações técnicas, científicas, arqueológicas. Porque a gente vai ver que a Bíblia, ela é linear e equilibrada. Então vamos lá, Êxodo 29, 46. Diz assim, eles verão que eu sou o Senhor, seu Deus, que os tirou do Egito para habitar no meio deles. Eu começo por aí, queridos, porque há muita contestação da história e da arqueologia de que Moisés não existiu. Não se achou documentação sobre Moisés, mas a Bíblia fala que existe e houve toda uma transferência de informação em função daquilo que foi realizado.
E a gente precisa guardar isso. Nem todas as informações estão tecnicamente comprovadas ou cientificamente comprovadas. Muitas informações são passadas para as outras gerações a partir da convivência, da educação, do que é a cultura. E isso aqui é que mostra Deus falando com Moisés, dando instrução para Moisés, e agora, depois dessa instrução, o próprio Moisés, a partir do que Deus tratou com ele, vai tratar com o povo, e nós vamos a Deuteronômio 7, do capítulo 1 ao 7. Então, nós estamos avaliando a reputação do nosso autor. Ele primeiro falou que ele tiraria o povo do Egito, tirou o povo do Egito com mão forte. Então, vamos lá. Verso 1 do capítulo 7 de Deuteronômio diz: o Senhor nosso Deus fará com que vocês entrem na terra que vão possuir, e Ele mesmo expulsará os povos que vocês enfrentarem. Conforme vocês forem avançando, Deus derrotará 7 povos que são mais numerosos e mais poderosos do que vocês. Deus derrotará. O eu sou, o que faz, Ele derrotará. Ele fará isso. Esta é a reputação dele. São eles, os povos a serem derrotados: os heteus, girgazeus, amorreus, cananeus, perizeus, heveus e jebuseus. O Senhor entregará esses povos nas suas mãos, e vocês os atacarão e destruirão completamente. Não façam nenhum acordo de paz com eles, nem tenham pena deles. Instrução: não se casem com essa gente, nem vocês, nem os seus filhos, nem suas filhas, pois esses povos farão com que os seus filhos rejeitem a Deus e adorem outros deuses. Olha só, irmãos, olha o que o autor está falando aqui, olha a reputação dele, olha quem ele é. Não se casem, não se misturem. Ou seja, o que a gente guarda daqui? Deus não divide a sua glória. O nosso Deus não divide, não compartilha, não negocia a sua glória com ninguém. E este é um padrão que serve para nós nos guardarmos como representantes dele nessa terra. Segue o baile. Aí o Senhor Deus ficará irado com vocês e os destruirá de uma vez. Portanto, derrube os altares dos deuses dos povos, quebrem as colunas do deus Baal, cortem os postes da deusa Aserá e queimem todas as imagens. Pois vocês são o povo escolhido pelo Senhor, nosso Deus. Entre todos os povos da terra, Ele escolheu vocês, Alto Monte Church, para serem somente dele. Verso 7. O Senhor Deus amou e escolheu, portanto foi uma decisão dele, uma decisão pensada, racional, intencional, por amor, de fazer essa escolha pelo povo, por nós. Segue, porque vocês não são mais numerosos do que os outros povos, vocês não são mais numerosos, não são mais capazes, não são melhores do que os outros povos, mas o autor, na sua reputação, naquilo que ele apalavrou fazer, ele banca, porque ele é quem ele é. Mas o Senhor os amou com força e os livrou do poder de Faraó, o rei do Egito, aquilo que a gente acabou de ver lá em Êxodo, onde vocês eram escravos. Ele fez isso para cumprir o juramento que tinha feito aos nossos pais. Ele fez para cumprir o juramento, Ele fez para cumprir a sua palavra. Ele é um Deus de promessa, um Deus de aliança, um Deus de palavra, e o que Ele fala vale. O que Ele inspira a ser escrito na Bíblia, e na Bíblia está, isto vale. No final ele diz: lembre que o Senhor nosso Deus é o único Deus, Ele é fiel e mantém sua aliança, Ele continua a amar por 1000 gerações aqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos, porém castiga de uma vez os que o rejeitam, Ele não demora a castigá-los e destruí-los. Obedeçam, pois, às leis e aos mandamentos que hoje eu estou dando a vocês e façam tudo o que eu mando. Então, queridos, esse é o autor. Essa é a reputação que ele carrega, de fazer aquilo que ele manda fazer e de bancar aquilo que ele diz que é para ser feito. Nunca se eximiu, nunca faltou, nunca se omitiu de fazer aquilo que na sua palavra ele decretou. Mas tudo bem, isso está na Bíblia. E alguns podem contestar, mas esses fatos realmente aconteceram? Esse povo realmente foi tirado de escravo do Egito e para uma terra prometida? Ou isso não é uma história com H e é só uma história com E? Alguns contestam isso.
Bem, isso está descrito por muitos historiadores, incluindo aqui no Brasil uma faculdade que pesquisa bastante a parte teológica, que é a Faculdade Federal, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que fala que, de fato, houve uma seca ocorrida mais ou menos ali 1300, 1400 a.C., e aí motivou a saída dos hebreus para o Egito, para sobreviver, onde eles acabaram sendo escravizados, e foram escravizados, dentre outras coisas, olhem só, pela divergência cultural e afronta ao Deus que os egípcios adoravam, Amon. Vejam que Deus falou aqui atrás: eu não divido a minha glória com ninguém, não se misturem e não adorem outros deuses. E o povo seguiu aquela instrução, e quando chegou no Egito, por não se inclinar, não se dobrar ao Deus dos egípcios, dentre outras coisas, virou escravo naquele momento. Então vejam que a Bíblia está muito bem organizada com o que ela diz, com o que acontece, com as instruções que são dadas. Então, apesar de uma parte dos pesquisadores refutarem essa versão da escravidão do Egito, a Bíblia faz a seguinte menção em Deuteronômio 5,15. Diz assim: lembrem-se de que você foi escravo na terra do Egito e que o Senhor, seu Deus, o tirou de lá com mão poderosa e braço estendido. Há um conflito aí de interesses, ou um conflito de versões entre céticos e quem crê, entre ateus e quem crê, entre cientistas que defendem o ateísmo e aqueles que defendem Deus e o criacionismo. Há uma luta? Sim. Há sim, porque parte da ciência diz que a arqueologia não comprova a existência de Moisés, assim como parte dos historiadores afirma que não houve evidência de que Moisés existiu. Ok? Mas nesse sentido, querido, a gente tem que pensar na seguinte condição: a história ela não se detém apenas em provas científicas. A gente deve considerar o que os historiadores, os pesquisadores chamam de níveis mais elevados de verificação histórica e melhor confiança na transmissão dos acontecimentos. Isso ajuda a entender se uma obra antiga ela é digna de confiança ou não. Essas medidas já foram feitas e mostraram que a Bíblia, ela sim é confiável. Como qualquer outra obra histórica, nem todos os detalhes que estão na Bíblia puderam ser comprovados ou confirmados cientificamente. Mas isso não dá a condição de acusar a Bíblia de ser insegura, porque contém partes que não foram comprovadas e porque tem coisas que ainda vão acontecer. E que a Bíblia já anuncia com antecedência. Então, entendamos isso, que nem toda a trajetória da história humana ela está esclarecida pela arqueologia. E há muitos postulados que são aceitos como verdade, sem que nenhuma evidência exista, nem arqueológica, nem de outra fonte. O Novo Testamento, ele ratifica Moisés, o que quer dizer que a história é transmitida não apenas como um relato, mas como uma forma de determinar o estilo de vida de um povo. Então não é só que aquela geração passou para outra uma história do que aconteceu, mas passou um valor do que aquela história trazia, qual tipo de vida que se precisa ter, segundo o autor fundamentou que fosse, segundo Deus acabou de instruir que fosse. Então a gente vai ver como isso chega no Novo Testamento, confirmado pelo próprio Senhor Jesus. Então veja lá, o que é o estilo de vida e crença dos judeus. João 5,31. Diz assim, Jesus falando: se acreditasses em Moisés, também acreditarias em mim, pois foi a meu respeito que ele escreveu. Então vejam que Jesus, quando vem, Moisés é uma referência para aquele povo. Aquilo foi passado de muitas gerações até chegar a época do Senhor Jesus. Então, pode ser que a arqueologia não tenha comprovado Moisés, mas a Bíblia comprova Moisés e o Senhor Jesus comprova Moisés, o Senhor Jesus dá testemunho de Moisés. Amém? Graças a Deus. E mais, João 7,19 diz assim, Jesus perguntando: foi Moisés quem deu a lei a vocês, não foi? Então Jesus, mais uma vez, confirmando o que o Eu Sou falou com Moisés lá atrás para regimentar aquele povo. A história não é furada, a história ela tem começo, meio e fim. João 6,32, Jesus fala: eu afirmo a vocês que isso é verdade. Não foi Moisés quem deu a vocês o pão do céu, pois quem dá o pão verdadeiro do céu é meu Pai.
Então, mais uma vez, Jesus ratifica Moisés, e mais uma vez, Jesus está falando do Êxodo, está falando que durante aquele povo ter saído do Egito, ele enfrentou o deserto, e no deserto ele pedia alimentação, e o Eu Sou, que mandou tirar o povo do Egito, bancou e alimentou aquele povo com maná no deserto, como todos nós sabemos. Então, Jesus está ratificando o que a gente sabe. A arqueologia pode se negar a isso, os cientistas ateístas podem se negar a isso, mas nós sabemos que o autor tem reputação e que ele é verdadeiro, e que o seu filho veio ratificar tudo aquilo que ele é e o que ele disse. Então, em todas as afirmações sobre Moisés, Jesus está ratificando o próprio Pai, porque foi o Pai quem tratou com Moisés em todo o tempo. E aí, queridos, voltando à autoria, a gente verifica as credenciais do autor e a sua reputação. Nós vimos que em Êxodo 3:4, Deus disse assim, conversando com Moisés, Moisés escutando e disse, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, o eu sou me enviou a vós. Ponto. Então, está claro quem ele é, está claro a sua reputação. Eu não vou aqui agora, queridos, repregar o que eu fiz há 2 domingos, quando nós falamos de Gênesis, capítulo 1, nós fomos de cabo a cabo discutindo Gênesis, que Deus criou todas as coisas, como está lá escrito, mas eu quero olhar para um aspecto, o que Deus quis dizer com eu sou quem eu sou. Ele quis simplesmente reafirmar ou afirmar sua reputação e quem ele é. A autoria da Bíblia, ela coincide, queridos, com a autoria da vida, com o surgimento da vida, porque a Bíblia é a escolha de Deus para fazer com que o mundo saiba de onde ele veio, para que o mundo saiba qual é a sua origem. Essa foi a escolha de Deus, documentar na Bíblia como tudo começou e como está escrito em Gênesis. Enquanto parte da ciência torna isso um combate a fim de refutar as obras, os feitos de Deus, a reputação de Deus e quem ele é, a Bíblia relata os eventos passo a passo, deixando claro o que a gente já pregou aqui uma vez. O princípio foi intencional, racional, pensado por Deus. Há um propósito, não é casual. E há uma esperança, porque isso aqui chegará ao fim, como a própria palavra diz. Então nós vamos ver isso para confirmar. Quando diz Deus, eu sou quem eu sou, ele está rigorosamente afirmando o que o apóstolo Paulo escreve em Romanos 11:36. Coloque aí, meu irmão. Romanos 11:36. E o pastor Felipe acabou de ministrar isso aqui, nós acabamos de ministrar, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Simples assim. Então, querido, eu queria que você hoje entendesse, olhando para a Bíblia, pegando na sua Bíblia ou lembrando da Bíblia, pense, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A Bíblia não é sobre nós, é sobre ele, é sobre quem ele é sobre o eu sou, é sobre a reputação dele, é sobre o plano dele, é sobre tudo que ele faz. Nós só pegamos carona pela bondade, amor e misericórdia dele, mas não é sobre nós, é sobre ele. É ele falando sobre si mesmo, sobre os seus feitos, sobre o que ele é capaz. E a gente tem que guardar isso no coração. Porque quando a gente não se encontra na Bíblia, não significa que a Bíblia perdeu o valor. Talvez nós estejamos com expectativas diferentes sobre a Bíblia. Talvez nós queremos contemplação na Bíblia. Mas o mais importante é a gente usar a Bíblia como um espelho. Na hora que a gente lê algo, ela tem que bater de volta para a gente e dizer, estás ou não estás dentro dessa perspectiva? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então, é a confirmação do seu pleno poder, da sua soberania, por meio dos quais ele realiza e sustenta a obra que ele fez, até que ele mesmo determine o fim dos tempos na terra, até que ele mesmo determine o fim dos tempos, porque tem começo, propósito e fim. Vamos a Mateus 24. Em Mateus 24, eu não vou ler todo ele aqui, tá? O que eu quero, mas de 3 a 14, só para os irmãos entenderem, dos versos 3 a 14, Jesus responde aos seus discípulos sobre os acontecimentos que viriam. Jesus vai falar sobre os falsos profetas, sobre as guerras, sobre fome, sobre perseguição, sobre os que vão abandonar a fé, sobre a multiplicação da maldade, da iniquidade, o esfriamento do amor de muitos. Jesus vai falar de tudo isso aí. E aí ele vai fazer um fechamento. Lembra que eu falei para vocês que vai ter um fim? Ok, aí sim, irmão, verso 13 e 14 de Mateus 24. O fechamento que Jesus dá.
No verso 13 ele diz assim: mas quem ficar firme até o fim será salvo. Quem ficar firme até o fim, então ele está estabelecendo, ele criou todas as coisas, ele fez um propósito, vai ter um fim, e quem ficar firme até o fim será salvo. Ou seja, quem não se desviar da verdade, deste padrão que ele estabeleceu, daquilo que é a sua ordenança, quem não retroceder da fé em Deus, no eu sou, e do cumprimento das coisas que a Bíblia diz, quem permanecer assim será salvo. Este é um padrão, esse é um estilo de vida, daquele que permanece independente de todas as coisas. Lembra que eu falei lá atrás, é um estilo de vida que é passado de geração em geração. Isso vem sendo reafirmado na Bíblia também, de geração em geração. E é nossa responsabilidade passar para as próximas gerações. Porque também nós somos povo de Deus. Amém? Sim ou não? Ah, graças a Deus. Só poucos disseram amém, irmã Beth. Firmeza, né, irmã Beth? Graças a Deus. Então ele diz, quem ficar firme até o fim será salvo. E no 14 ele diz, e a boa notícia do reino será anunciada ao mundo inteiro como testemunho para toda a humanidade. Então virá o fim. Então virá o fim. Tudo bem? Tudo bem? Estão comigo? A boa notícia será anunciada ao mundo inteiro como testemunho. Será anunciada por quem? Ah, diga por mim. No meio dos outros, no meio não. Diga por mim. Tome a sua parte nisso, porque você vai fazer passar isso à frente. E aí juntos, como igreja, como corpo, a gente ainda fica mais forte. Mas não espere pelo outro. Não espere pelo outro a missão que é sua e que já lhe foi dada e conferida por Deus. E então chegará o fim. Então tem sim, querido, tem princípio, tem meio e tem fim dessa convivência aqui na terra, estabelecida pelo eu sou, o autor de toda a obra, ok? Então, como eu disse, nós temos tudo isso, só que além disso, olha o bônus, além disso, quando chegar ao fim, Deus já tem o plano de salvação para aqueles que permanecem na fé, para aqueles que não retrocedem, para aqueles que estão firmes na verdade da Bíblia, sabendo que Ele é quem Ele é, confiando que Ele tem palavra e uma reputação ilibada, e que Ele é poderoso para cumprir e fiel para cumprir tudo que Ele prometeu. Então nós já temos um plano de salvação. Tudo bem, tem rótulos aí? A gente vai ser rotulado por alguma questão ou por algum motivo? Tudo bem, mas nós precisamos da Bíblia, querido. Não importa se vão dizer que ela é um livro velho, que tem mais de 2000 anos, que ela foi escrita por homens que são pecadores e são falhos iguais a nós. Nunca a Bíblia disse que esses homens são perfeitos. Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, cometeu vários pecados e por Deus foi repreendido, mas por ter arrependimento sincero foi aceito por Deus. Em momento algum disse que os homens são de santidade imaculada como a de Deus, mas são santificados pelo Espírito Santo de Deus. Escrito num tempo passado para uma cultura que é superada e decadente, que está fora de moda, que é demodê, não importa, queridos, não importa o rótulo que vão dar, pensem bem, vamos pensar bem com raciocínio, o melhor que a gente pode ter, embora nos chamem de tolos, de mentes ingênuas, de bobos, de acreditar num Deus que não se vê, de acreditar nessas historinhas de carochinha que estão escritas na Bíblia, etc. Mas vamos lá, se a gente for fazer a escolha que nós fizemos, de estar aqui hoje, e de sermos sustentados pela Bíblia, respaldados pela Bíblia. Então pensem e vamos refletir no texto que a gente leu de Mateus agora. A gente acabou de ler um texto de Mateus 24, e vamos ver se é realidade ou não, se a Bíblia é verdadeira ou não, se ela é uma farsa. Não é importante agora o que a arqueologia diz ou o que a ciência diz, o que eles encontraram ou o que eles não acharam. A Bíblia, queridos, vai além de buscar as explicações passadas, porque ela está antevendo o que virá. Então, vamos lá. O que a gente leu agora sobre Mateus 24? A gente vai do autor ao conteúdo que ele colocou ali na sua obra. Então, vamos lá. Que é uma outra forma da gente avaliar se uma obra tem ou não o seu valor de veracidade, de se assegurar essa obra. Saber quem escreveu e o conteúdo que está escrito. Saber se esse conteúdo ele é atual ou não. Opa, mas como pode ser atual, que esse livro é velho, foi escrito há 2000 anos? O que pode ter de atual no livro velho, escrito por uma cultura que já decaiu, que já nem existe mais, não são mais chamados de hebreus, hoje eles são judeus, são Israel. O que pode ter de atual no livro desse?
Então vamos lá, vamos para Mateus 24, agora sim, versos 6 e 7. Isso. O que diz aí? Não tenham medo quando ouvirem o barulho de batalhas ou notícias de guerras. Opa, velho isso? Tudo isso vai acontecer, o Senhor Jesus está falando. Mas ainda não será o fim. Uma nação vai guerrear contra outra e um país atacará o outro. O Senhor Jesus está falando do futuro, coisa que a arqueologia ou a ciência não pode buscar lá no passado, porque ele vive os 3 tempos como se fosse uma coisa só, porque ele é Deus. Ele vive passado, presente e futuro de uma coisa só. É atual ou não? Irmãos, ao todo no mundo, atualmente, há mais de 50 conflitos armados em andamento. Olha o que o Senhor Jesus está falando aí. Nação se levantará contra nação, guerra, ouvirão rumores de guerra, etc, etc. Mais de 50 conflitos armados em andamento. Menos de 10 estão em pequena escala. Só para vocês terem uma ideia. Como a guerra entre Israel e Hamas, que a gente vê todo dia na televisão, a invasão da Rússia em relação à Ucrânia, as guerras civis lá no Iêmen, na Síria, em vários outros lugares na América Central. Será que a Bíblia é mentirosa? É uma farsa? Que Jesus anunciou lá atrás, há 2.225 anos passados? Pensem bem. Verso 7, parte B. Em vários lugares haverá falta de alimentos. Em vários lugares haverá falta de alimentos. Queridos, estima-se que entre 7.000 e 21.000 pessoas morram de fome todos os dias em países afetados por conflitos. Em 2023, mais de 281 milhões de pessoas enfrentaram insegurança alimentar, o que representa mais de 1 em cada 5 pessoas em 59 países. No Brasil, em 2022, mais de 17 milhões de pessoas estavam em insegurança alimentar severa. A Bíblia é mentirosa? A Bíblia é uma farsa? O autor e o seu conteúdo são enganosos? Ou somos nós que estamos fechando os olhos e queremos nos enganar ou desfazer daquilo que é verdade de Deus? 24, 7b diz: escutarão ou ouvirão falar de tremores de terra. Segundo o Centro de Sismologia da Universidade de São Paulo, já foram registrados mais de 25 abalos de terra só agora em 2025. Aqui no país, no Brasil. Só aqui já foram registrados mais de 25 abalos de terra, só este ano. Nós estamos em março, iniciando o mês de março. Então, queridos, eu pergunto, esse livro velho, escrito há 2000 anos, está démodé ou tem alguma coisa de atual nele? Ele é um livro vencido ou ele tem sua originalidade? Ele está correto no que ele afirma ou ele é um engano, uma mentira, é uma farsa? Queridos, eu respondo isso com a própria Bíblia em Romanos 3:4. E diz assim: seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Amém? Glória a Deus. Uma outra coisa que a gente pode buscar no conteúdo de uma obra para saber da sua veracidade, da sua confirmação, sua importância, é o raciocínio lógico. É aquela capacidade de pensar de forma ordeira, coerente, organizada, onde tem princípios, onde os princípios se conectam, onde você tem um conteúdo com coesão e você consegue ter alguma coisa inteligível que faça sentido. Como é que isso funciona? Organiza ideias de forma estruturada, então tem uma estruturação, guarda esse termo, tem uma estruturação para todas as coisas. Ela identifica um padrão entre as relações das ideias que propõe, ou seja, há um padrão entre as ideias, deduz conclusões a partir de premissa, ou seja, tem um pensamento organizado sobre a estrutura, as ideias e o seu padrão. Ela reconhece se tem algum engano, se tem falácia no meio da coisa, se tem mentira. Os seus argumentos são sustentados sem contradição e ela aplica regras e princípios lógicos, ou seja, ela não se contradiz naquilo que propõe. Assim deve ser uma obra para ser dita como confiável, ok? Vamos ver se isso existe na Bíblia, se tem um princípio lógico, se tem um raciocínio lógico. E aí vamos entender uma coisa: a lógica de Deus não é a lógica humana. O que para Deus é uma coisa, para o homem às vezes não faz sentido. E a Bíblia fala isso muito claramente.
E a lógica de Deus, ela está tratada, ela está relacionada à obediência à sua lei. Ponto, para começar daí. Não pode ter lógica, não pode ter relação nossa com Deus, se não houver um princípio de obediência, e essa é a coisa fundamental que a gente precisa carregar. Essa é a ideia que a gente vai carregar. Então, como é que a lógica de Deus se aplica? Deus, ele vê o quadro completo. O que a gente hoje vê aqui não entende, por que isso está acontecendo, por que é assim, por que é cozido, é de outro jeito. Como eu disse, Deus já vê todas as coisas de um tempo, de uma só. E para nós humanos, com essa limitação de não conseguir ver as coisas completamente, ver só pedaços, fragmentos, às vezes é difícil a gente aceitar a lógica de Deus e a palavra de Deus que está escrita. É por isso que existe muito conflito, muito confronto em função disso. O que parece confuso ou não lógico para nós, faz parte de um plano que é perfeito para Deus, é perfeito, feito por Ele. Então, a lógica de Deus, ela segue um caminho que não é o que a gente quer, ou que a gente está acostumado. A gente recebe um Deus entregando o seu Filho, que é Deus com Ele, se tornando humano como nós, e vindo aqui para ser servo. A lógica de Deus é trazer o seu Filho para ser crucificado por uma culpa que Ele não tem, que é nossa. A lógica de Deus é falar de humildade, é o negar a si mesmo, é aprender até com aquilo que nos fere, que nos machuca, mas dando louvor e graças a Ele, porque Ele tem cuidado de nós, e a gente leva todas as nossas aflições para Ele. Essa é a lógica de Deus, mas não faz sentido para a lógica do homem, muitas vezes. E confiar na lógica divina é um ato de fé, que está além do que a gente pode compreender. É como Ele falou, aquele que permanecer firme até o fim, esse será salvo. É essa fé que nós somos desafiados a ter. Agora, dito tudo isso, e falando de raciocínio lógico ou de estrutura lógica na Bíblia, tudo bem. Então vamos ver se a Bíblia tem uma lógica. Vamos ver. Gênesis fala da lógica da criação. E eu disse, não vou repregar a Gênesis aqui, que eu preguei há 2 domingos. Mas nós falamos no capítulo 1 que existe uma estruturação. Qual foi a lógica naquela ação de Deus? Ele organizou o caos. Ele desfez o caos. Ele fez o quê? Ele estruturou um ambiente. A gente acabou de falar que lógica tem a ver com estruturação. Então Deus estruturou um ambiente para que o homem pudesse habitar. Ele não fez de qualquer maneira. Então teve uma lógica, sim, que até para nós humanos dá para entender. Ninguém vai querer entrar naquela cabana, né? A não ser que a gente saiba que o pastor Felipe vai estar lá no canal pregando, igual a gente falou daquela vez. Mas ninguém vai querer ir morar no lugar escuro, a ermo, sozinho. Ninguém vai querer ser um náufrago, onde não tem estrutura para sobreviver. Então sim, tem lógica, Deus fez tudo isso. Além dele estruturar isso tudo, ele separou dia e noite, ele separou luz de treva, ele estabeleceu suprimentos para o homem, ele estabeleceu paridade e pareamento, ou seja, macho e fêmea de cada espécie, estrutura alimentar. Então não tinha fome, que a gente acabou de ler, não tinha sede, não tinha desigualdade, não tinha iniquidade, não tinha nada disso. Então a lógica de Deus está correta, Ele fez tudo de forma estruturada. E mais, se as suas ideias são coerentes, se tem um padrão, precisa ver onde vai esse padrão, e esse padrão está nas regras. Quais são as regras? Quais foram as regras que Deus colocou? O domínio do homem sobre todas as espécies, sobre toda a criação, e a sua responsabilidade, os limites para o homem e as suas penalidades, porque se ultrapassar o limite, ele é penalizado. Então o homem domina sobre toda a criação, mas ele não extrapola a palavra que Deus deu, do contrário, certamente morrereis. Foi o que Deus falou. E em Gênesis 3 mostra claramente o diálogo entre a mulher e a serpente. E qual é a lógica do mundo? É a lógica da serpente, ou seja, desafiar a lei e a palavra de Deus, desafiar a reputação, a palavra daquele que empenhou e disse, não façam isso e só façam aquilo. Isso está dentro da obediência que eu falei. Então sim, queridos, a lógica de Deus é obediência pela fé, e a Bíblia tem lógica com tudo que Deus propõe fazer. Então não é um livro escrito nas coxas, escrito a ermo, extravagante e sem ter coesão das coisas que lá estão. Tudo bem, mas vamos lá. Mas será que o fato do autor ter essa reputação que eu estou defendendo aqui, não que Deus precise que alguém o defenda aqui, ele é quem ele é, né? Mas tá bom, mas tem a reputação do autor, tem o conteúdo do autor, o conteúdo é atual, nós vimos,
Tem lógica, tem uma estruturação de lógica e de regras, sim, mas será que tem coerência isso? Faz sentido? Tem que fazer sentido? Bom, a primeira coerência que a gente vai buscar, queridos, foi o que Deus disse lá atrás, eu vou repetir. A Bíblia diz que Deus não divide sua glória. Isaías 42, 8, por favor, meu irmão, diz assim: eu, o Senhor, este é o meu nome e eu não reparto minha glória. Que queriam ter a glória de Deus, queriam destronar Deus, e Deus não reparte sua glória com ninguém. Tudo bem? Onde está isso? Tem coerência? Está escrito? Tá? Vamos ver. Apocalipse 12, de 7 a 9. Houve guerra no céu. Miguel, seus anjos, lutaram contra o dragão e seus anjos. O dragão perdeu a batalha e ele e os seus anjos foram expulsos do céu. Em Gênesis, querido, mostra claramente que este padrão de coerência de Deus, de não dividir a sua glória e não negociar princípios, ele se mantém. Por quê? Porque quando, por sedução da serpente e por sedução dos olhos, homem e mulher pecaram contra Deus, transgredindo sobre a palavra que ele deu e foram comer do fruto que estava proibido comer, o que fez Deus com eles? Os expulsou do jardim. Então, tem coerência? Tem coerência. Deus não é moleque, Deus não é brincalhão. Ele tem coerência com o que ele faz. Deus não divide a sua glória e não negocia princípios. Então, afrontar a Deus é igual a expulsão. Sai da presença de Deus. É por isso que o salmista pede com muita contrição e com muito temor: Senhor, não retire de mim o teu espírito. Misericórdia, que Deus não retire de nós o seu espírito. Mas vamos colocar isso em padrão ainda melhor, mostrando que há uma linearidade de Deus no que ele escreve, no que ele propõe. Gênesis 6, 5 a 8. Vamos prestar atenção. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicava sobre a terra e que todo o pensamento do homem no seu coração era de maldade contínua. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave do céu, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Basta um justo, queridos, porque Deus mantém sua palavra e mantém sua justiça. Ele é assim. Mas vamos lá. Pulamos agora, irmão, para Gênesis 7, de 1 a 4. Teve um decreto, agora Deus vai dizer: então o Senhor disse a Noé: entre na arca, você e toda a sua família, porque tenho visto que você é justo aos meus olhos entre as pessoas desta geração. Leve com você 7 casais de cada espécie de animal puro, macho e fêmea. De novo, olha a coerência. Macho e fêmea lá no Éden, quando as coisas foram criadas. Aqui Deus vai limpar tudo para começar tudo de novo, e ele mantém um padrão, um raciocínio lógico, uma estruturação. Leve, macho e fêmea, um casal de cada espécie de animal impuro, macho e fêmea. Leve também 7 casais de ave de cada espécie, macho e fêmea, a fim de preservá-los sobre toda a terra. Daqui a 7 dias farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e eliminarei da face da terra todos os seres vivos que fiz. É um decreto de Deus contra iniquidade, contra injustiça. Tem coerência, queridos? Deus é sério, Deus não é menino, não. Quando ele criou as coisas não para brincar, para se divertir. Ele fez por amor, mas ele tem compromisso com a sua palavra. E percebam, queridos, ele valorizou um homem que vivia em temor. Um homem que vivia em temor. Porque Deus é quem ele é. Ele banca quem ele é. E ele banca quem ele chama, e que se volta para ele, se inclina e se dedica e se devota a ele, ele assume esse compromisso com quem se compromete com ele também. É assim que é esse Deus. Percebam a justiça e a coerência de Deus. Notem que ele destruiu o mal, mas preservou parte do que havia criado para recomeçar, porque ele é um Deus de novas chances, é um Deus de novas oportunidades. E em Gênesis 9 isso vai ficar claro, porque ele fez um pacto com a humanidade por meio de Noé e deu algumas instruções. Aí vamos ver de novo a coerência. Vamos lá, Gênesis 9, capítulo 9, verso 1.
Olha a coerência. Eu só quero lembrar aqui os irmãos que quando Deus pegou Adão e Eva, ele falou: agora dominem sobre tudo, certo? Tudo bem? Estão comigo? Graças a Deus. Não durmam, está quase para acabar. Não durmam. Então, dominem sobre tudo, ok? Vocês vão multiplicar, vocês vão se relacionar e vão multiplicar, ok? E tem regra, está tudo liberado aqui, mas até aqui, aquela árvore, não, ok? Agora Deus pegou, limpou todas as coisas, recomeçou com Noé, e vamos lá então para Gênesis 9:1. Deus disse para Noé: tenham muitos filhos e que seus descendentes se espalhem sobre a terra, ou seja, a mesma coisa que ele falou quando criou lá atrás. Olha, coerência e coesão das coisas. Vamos pular aqui para o 3 e 4, querido. 9, 3 e 4. Beleza. Olha o que vai dizer aí: vocês podem comer os animais e também as verduras, pois as dou a vocês como alimentos. Assim como disse para Adão e Eva, vocês podem comer de tudo, menos da árvore do bem e do mal. Aqui para Noé ele fala: vocês podem comer tudo que eu estou dando, mas uma coisa não devem comer, é carne com sangue, pois no sangue está a vida. Então, de novo, queridos, tem limite. É a mesma coerência do que ele fez lá no Éden, é a mesma coerência do que está fazendo aqui depois do dilúvio. Então, querido, bênçãos e limites permanecem, isso é coerência. Não ficou tudo liberado como alguns gostariam que fosse, né? Alguns protestam porque gostaria que fosse tudo liberado, que Deus fôssemos nós e Ele nos servisse, mas é o contrário, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Assim é a Bíblia. Deus não insulta a ninguém, somos nós que insultamos a Deus com os nossos pecados, com a nossa pertinácia em pecar e ampliar a maldade no mundo. De um lado, Deus mantém sua palavra, mas de outro lado, nós, humanidade, mantemos a nossa posição de pecar e de afrontar a Deus. Aí está o conflito. É na nossa posição diante do que Deus propõe como padrão, como estrutura, como lógica, como coerência. Não é a Bíblia que está errada, queridos. Não falta coerência na Bíblia. A afirmação de que certamente morrereis se a gente confrontar ou afrontar a Deus, ela é ratificada por Paulo em Romanos 6:23. Em Romanos 6:23, Paulo vai ser claro quando ele confirma isso e diz: pois o salário do pecado é a morte. O que é que o pecado nos paga? O que é que o pecado nos compensa? É a morte. Mas ele fala: o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo nosso Senhor. Isso porque, queridos, já havia elaborado um plano de salvação desde a criação do mundo. Isso é coerência, isso é coesão em uma obra que está documentada. E a gente vê claramente Paulo escrevendo em Efésios capítulo 1, 2 e 4, versos 2 e 4, diz assim: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Então já havia um plano de salvação antes da fundação do mundo. Então aquilo que lá antes mesmo do Éden acontecer, já havia planejado por Deus, Paulo confirma aqui, séculos e séculos depois, porque embora os autores sejam diferentes, mas o principal autor, quem inspira, é um só, queridos. Por isso a Bíblia é o que é essa maravilha que é. Podem contestar como quiserem, mas nós vemos aqui uma afirmação da reputação do autor, que é um Deus santo, e a coerência das suas ideias e padrões. E nós podemos confiar nisso? Tudo bem, o autor tem aí sua reputação, o conteúdo é atual, o conteúdo está linear, está tudo bem descritinho, parece que conecta uma coisa com a outra, né? Tem coerência. Dá para confiar então nisso tudo? Dá para confiar no autor, nas suas ideias e padrões? Porque é isso que a gente é chamado a fazer. Agora é um desafio para nós, é um desafio de fé, como escreve o autor de Hebreus, no capítulo 10, no verso 23. O que ele diz? Ele diz: peguemo-nos ou apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Está aí Hebreus 10, 23. Mas o que foi que ele prometeu mesmo, querido? Vou só rememorar com vocês,
para a gente lembrar o que foi que ele prometeu. Vamos lá ver o que foi que esse Deus nos prometeu. Gênesis 3:15. As profecias sobre o nosso Salvador, sobre o nosso pacto de salvação que está planejado antes da fundação do mundo. Já em Gênesis 3:15 ele dizia assim: porém inimizade entre ti e a mulher. Ele está falando para a serpente isso aí. Entre a tua descendência e a descendência dela. Quem é a descendência dela é o Senhor Jesus. A descendência é o Salvador que vem aí. Ele te ferirá a cabeça. E a Bíblia fala que o Senhor Jesus vai pisar a cabeça, já esmagou a cabeça de Satanás. E tu lhe ferirás o calcanhar, porque Satanás vai continuar até que tudo se concretize, mas ainda não, a gente vai falar disso em outro momento, mas até que tudo se concretize, ele vai continuar mordendo o calcanhar de muita gente, vai continuar levando muita gente para a treva, para o pecado, para a escuridão. Mas nós sabemos que a promessa que o Senhor fez, que tem confiabilidade, ele já começa desde o Gênesis, esse decreto. Deuteronômio 18:19. Diz assim: eu lhe suscitarei um profeta do meio dos seus irmãos como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar, e será que qualquer que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, eu o requererei dele. Está falando sobre o Senhor Jesus. Atos dos Apóstolos 3:22-26, diz assim: o Senhor vosso Deus levantará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser, e acontecerá que toda alma que não escutar esse profeta será exterminada dentre o povo. Queridos, coerência e confiabilidade. Porque quem ele prometeu veio cumprir aquilo que ele prometeu. Está escrito? Vamos lá. Isaías 9:6. Isaías 9:6 diz assim: um menino nasceu, um filho nos foi dado, vai trazer salvação. Lucas 2:11. Isaías anuncia 800 anos antes, e em Lucas 2:11, 800 anos depois, está escrito: nasceu em Belém o Salvador. Hoje em Belém, a cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Cumpriu-se, querido. É confiável? É, cumpriu-se. Lucas 9:22. O Senhor Jesus falando, ele nasceu, ele veio, mas ele vai dizer a que ele veio, o que vai acontecer. Então ele mesmo fala: o Filho do Homem, falando de si mesmo, terá que sofrer muito. Ele será rejeitado pelos líderes judeus, pelos chefes dos sacerdotes, pelos mestres da lei, será morto, e no terceiro dia ressuscitará, glória a Deus, ele vive. Mas será? Zacarias 11:12-13. Zacarias 11:12-13. Então eu lhes disse: se quiserem, paguem meu salário, mas se não quiserem, não me paguem. E eles me pagaram 30 moedas de prata. Então o Senhor me disse: lance isso ao oleiro, esse preço fabuloso pelo qual me avaliaram. Paguei as 30 moedas de prata e as lancei ao oleiro no templo do Senhor. De quem estamos falando aí? De Judas, o traidor, que por 30 moedas entregou o Senhor Jesus, e o profeta Zacarias já havia profetizado isso lá atrás. A Bíblia é mentirosa? Ela está doida? Ela está torta? Vamos mais, irmãos. Mateus 26:21-25. Mateus capítulo 26, dos versos 21-25. Diz assim: durante o jantar, Jesus disse: um de vocês vai me trair. E os discípulos ficaram tristes, começaram a perguntar: Senhor, será que sou eu? Jesus respondeu: quem vai me trair? Aquele que come no mesmo prato que eu. Judas, o traidor, perguntou: mestre, o Senhor não está achando que sou eu, né? Jesus respondeu: quem está dizendo isso é você mesmo. Então, nós vamos a Mateus 27, verso 3. E olha o que está escrito. Então Judas, que o traiu, vendo que Jesus havia sido condenado, tocado de remorso, devolveu o quê? 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos. Então, queridos, o que está escrito é o que está escrito. O que foi pré-escrito e predito
se confirmou. Não tem nada de errado na Bíblia, porque a arqueologia não achou isto ou aquilo, isso não desbanca a coerência da Bíblia e todas as coisas que ela traz alinhada. Mas vamos mais. João 19, versos 17 e 18. Fiquem calmos, amor. Estamos quase acabando. Ele disse, o Filho do Homem vem para sofrer, e aí Jesus saiu carregando a sua cruz para um lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico. Ali o crucificaram, ele veio para morrer no meu lugar, no seu lugar, cumprindo a promessa daquele que é fiel para cumprir o que prometeu. Então ele veio, crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos escreveu também um título e pô-lo em cima da cruz. Estava escrito, Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, conforme já estava anunciado. E João 19:36 diz assim, e isto aconteceu para se cumprir a Escritura, nenhum dos seus ossos será quebrado. Está lá em Salmo 34:20. Salmo 34:20, o salmista havia dito que nenhum dos seus ossos seria quebrado, porque todo indivíduo crucificado naquela época, antes de ser enterrado, se partiam os ossos. Mas isso não aconteceu com o Senhor Jesus, porque a Bíblia disse que não aconteceria e não aconteceu. Simples assim. Então, queridos, diante de tudo isso, nós temos a fidelidade expressa na Bíblia, que é a constância de um compromisso. E essa constância de um compromisso, eu já vou finalizar, irmãos, um pouquinho de paciência, mas eu preciso resumir isso tudo. Eu preciso fazer a coisa ter começo, meio e fim. Então, vejam só, fidelidade tem a ver com a promessa de Jesus na cruz, com o plano de salvação, mas houve mais ainda. Vamos lá. A promessa do Espírito Santo, João 14:15 e 16. O Senhor Jesus prometeu, ele diz, se vós me amais, obedecereis meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro advogado, ou outro consolador, ou outro auxiliador, a fim de que esteja para sempre convosco. Jesus se despedindo dos apóstolos, mas dizendo, vocês não ficarão órfãos, eu mandarei um consolador, alguém que vai direcionar vocês. Então vamos para Atos 1:8. Contudo, recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra, até Belém do Pará, até Cametá, até onde for, porque recebereis o Espírito Santo. Então a promessa se cumpre, queridos. Mas Jesus morreu mesmo? Então vamos ver, Mateus 27, 57 a 60. Ao pôr do sol, chegou um homem rico de Arimateia, por nome José, o qual havia se tornado discípulo de Jesus. Teve ele uma audiência com Pilatos para pedir o corpo de Jesus. Tá? Então Jesus morreu mesmo, não foi brincadeira. E Pilatos ordenou que ele fosse entregue. Então José tomou o corpo, envolveu no lençol limpo de linho e o sepultou. E colocou-o na sua tumba. Então Jesus foi sepultado. Mas o que ele falou? Que ele ia morrer e no terceiro dia... Glória a Deus. Então vamos lá, Marcos 16:9. Marcos 16:9. Jesus ressuscitou no domingo bem cedo e apareceu primeiro para Maria Madalena. Glória a Deus. A promessa se cumprindo, a fidelidade daquilo que foi apalavrado. João 20, 19 a 23. Naquela noite, encontravam seus discípulos reunidos à porta fechada, morrendo de medo dos judeus, quando Jesus surgiu no meio deles, saudando-os, a paz seja convosco. Depois de saudar os discípulos, mostrou-lhe as mãos e o lado, onde havia sido ferido. E, qual não foi a alegria deles ao verem o Senhor? Ele tornou a falar-lhes, a paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio. E soprando sobre ele acrescentou, recebam o Espírito Santo, se perdoarem alguém dos seus pecados, perdoados ficam, se recusarem a perdoá-los, ficarão sem perdão. Então, queridos, se cumpre a morte do Salvador, a sua ressurreição, e ele mesmo soprando o Espírito Santo sobre a sua igreja que está sendo criada ali.
e soprou sobre todos nós essa nossa responsabilidade para sermos testemunhas. E essa é a missão dos apóstolos, que agora a gente entendendo o que é a Bíblia e o quanto ela tem valor de veracidade, independente do que digam os críticos, tem uma missão para nós que somos apóstolos, para nós que somos discípulos. Mateus 28, 19. Já estou quase terminando, queridos. Falta pouco. Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-lhes a obedecer tudo que tenho ordenado a vocês, ensinando-lhes o padrão, ensinando-lhes qual é o caminho, é o plano da salvação ampliado, isso é coerência, porque já havia sido prometido que todos seriam alcançados, todos teriam oportunidade, não só os judeus, mas os gentios também. E essa é verdade, porque está escrito em João, capítulo 1, verso 11, diz assim: ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Está escrito lá. Então, quando ele dá ordem, vão ao mundo e levem o evangelho, é porque agora está aberto o plano da salvação para todos. Inclusive, um que era um grande combatente contra o cristianismo, que era o Saulo de Tarso, antes de virar o apóstolo Paulo. Isso está em Atos 9, capítulo 9, versos 15 e 16. Então Deus deu uma ordem para Ananias estava com medo, dizendo, mas eu não vou tratar com esse cara está matando, assassinando os cristãos, como é que eu vou lá? Então Deus deu uma ordem, disse, vá, pois Saulo é instrumento que escolhi para levar a minha mensagem aos gentios e aos reis, bem como ao povo de Israel. Então a salvação está ampliada, é promessa, é fidelidade, é palavra sendo cumprida. E a gente vê isso, está escrito em Gênesis 1, 15 e 16. Contudo, ainda antes de nascer, Deus me escolheu e me chamou por sua graça. Foi do agrado dele, Gálatas, tá? Gálatas 1, 15 e 16. Paulo falando, contudo, ainda antes de eu nascer, Deus me escolheu e me chamou por sua graça. Foi do agrado dele revelar seu Filho a mim, para que eu anunciasse aos gentios. Então, tudo se cumprindo, queridos. Essa é a Bíblia Sagrada, essa é a Bíblia na qual nós nos sustentamos, nos respaldamos. E falta só uma coisa, queridos, a promessa da volta. E ele fez a promessa da volta, então se tudo se cumpriu até aqui, eu não tenho por que duvidar que ele vai voltar e vai resgatar a sua igreja, conforme prometido. Está lá em João, capítulo 14, verso 3, depois que eu for e preparar um lugar para vocês, voltarei e os levarei comigo, para onde quer que eu esteja, vocês estejam também. E até que isso aconteça, irmãos, nós temos algo escrito em 1 Coríntios, que nós vamos cumprir hoje aqui, que é uma celebração. Está escrito em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 26, diz assim, porque todas as vezes que comerdes do pão e beberdes do cálice, estarás anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Então, o que nós vamos celebrar aqui é um memorial de tudo isso que nós vimos e de tudo que Deus fez e a sua aliança. Nós temos um memorial que nos fortalece a fé e uma aliança proposta por Ele no sangue do Seu Filho, para que nós andemos juntos com Ele. E essa promessa nós temos que guardar, queridos. Então, se a Bíblia é ou não verdadeira, os irmãos que podem ficar de pé, já vamos encerrar, eu não tenho nenhuma dúvida. E me parece que todas as coisas que aqui estão expostas estão muito bem integradas, coesas, organizadas na sua verdade. E a gente vai ver daqui a uma semana porque alguém morreria por uma mentira. Por que alguém morreria por uma mentira? Por que esses apóstolos, esses discípulos carregariam esse fardo, esse peso durante toda uma história, sendo perseguidos, assassinados, sendo retirados das suas famílias, das suas casas, vivendo necessidade, ameaça constantemente? Por que viveriam por uma mentira? Os principais, queridos discípulos de Jesus, a maioria morreu como um mártir. A maioria. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo em Roma. André foi morto na Grécia, martirizado. Tiago foi assassinado por Herodes. Mateus foi martirizado na Etiópia ou na Pérsia, isso não está bem claro ainda, segundo as análises dos arqueólogos. Simão Pedro
foi martirizado na Palestina durante o reinado de Domiciano. Estevão foi apedrejado até a morte. Paulo foi decapitado em Roma. Por que viveriam por uma mentira? Por que viveriam por algo que não tem sentido? E nós, queridos, por que nós estamos aqui? Se há alguma dúvida no coração dos irmãos, eu clamo que do alto o Espírito Santo venha dissipar todas as dúvidas. Porque essa é a verdade absoluta. No mundo tem muitas verdades. A cada geração e a cada tempo uma verdade é imposta e outra é retirada. E como está no livro de Eclesiastes, nada é novo, tudo vem e vai, porque é tudo planejamento, arquitetura humana. Mas só há uma verdade que nunca mudou e não vai mudar, é que Ele é quem Ele é, e que tudo é dele, por Ele, para Ele, são todas as coisas, e que nós dependemos dEle para nossa sustentação, não só material, espiritual, e a nossa esperança de que isso aqui não seja apenas um fardo de viver na terra, mas que nós temos a esperança de que Ele foi, preparou lugar e vem buscar a sua igreja. Todos creem nisso, irmãos? Graças a Deus. Aleluia.